Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Sejam bem-vindos a esta live do dia 17 de junho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, Te adorando, louvando o Teu nome, buscando a bênção do Espírito Santo na nossa vida. Que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos nesse momento. Que o Senhor aceite a nossa adoração. Que o Senhor nos ilumine ao estudarmos a Tua palavra. Abençoa o Teu povo, responde os anseios e as preces do Teu povo. Pois é em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meu querido irmão, aqui estamos para mais uma live nesta manhã de sábado. Um feliz sábado para todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre as palavras de Jesus. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Abra sua Bíblia. Em Mateus capítulo 5, vamos ler Mateus capítulo 5 e os versos 13 até o verso 16. Mateus capítulo 5 e os versos 13 até o verso 16. Leia comigo. Vós sois o sal da terra, disse Jesus. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Que palavras profundas e lindas proferidas pela boca de Jesus. Jesus está falando nesta manhã diretamente com você, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma mensagem dirigida a você e a mim. Jesus está dizendo, você precisa fazer diferença no mundo. Você precisa mudar o ambiente. Você tem que ser sal, temperar o meio em que você vive. O sal faz a diferença quando misturado com o alimento. Nós cristãos precisamos fazer a diferença onde vivemos, na casa onde vivemos, na escola onde estudamos, na universidade, no trabalho, no país. Queridos, se nós não fizermos diferença atraindo pessoas para Jesus, então de nada vale o nosso cristianismo. O nosso Cristo é um Cristo vivo e que vive para todo sempre. Foi morto, mas reviveu e vive para todo sempre. E ele é vivo porque vive na vida dos seus seguidores. Jesus é vivo porque vive na minha vida e na sua vida. Você é o sal da terra, você é a luz do mundo, não dá para esconder a luz. Como é que você vai viver num lugar e as pessoas não vão descobrir quem é você? Rapidinho as pessoas descobrem quem é você, porque você dá testemunho, você obedece os mandamentos de Deus. As pessoas percebem o dia santo que você observa, que você guarda, o santo sábado. É impossível esconder isso. As pessoas percebem como você se veste, as pessoas percebem como você come, como você bebe. Queridos, é impossível esconder a luz. Esse texto de Jesus está em plena harmonia com as outras palavras de Jesus também em Mateus capítulo 28, abra sua Bíblia, em Mateus capítulo 28 e os versos 19 e 20. Leia comigo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Queridos, quando Jesus disse, vós sois o sal, vós sois a luz do mundo, ele estava falando que nós temos que ir.
Ir não é ficar fechado dentro de casa, não é ficar fechado dentro do saleiro que é a nossa igreja. Muitos querem prestar culto a Deus e querem viver o cristianismo fechados dentro do saleiro, o saleiro da igreja. Não, a ordem de Jesus é que você se misture com o povo, misture com as multidões, que você vá a todas as nações, línguas e povos. Ide, disse Jesus, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aqui está a ordem de Jesus. Queridos, Mateus capítulo 5, verso 13 a 16. Perde totalmente o sentido se formos levar em conta este ecumenismo romano, este ecumenismo papal proposto pelo Papa Francisco atualmente. O ecumenismo que está sendo proposto destrói a evangelização, destrói e proíbe o proselitismo. Esse ecumenismo atual proposto não converte as almas, permite que elas continuem adorando os seus deuses. Aqueles que são do hinduísmo continuam adorando seus 300 mil deuses. Aqueles que são do budismo continuam adorando Buda. Aqueles que são do islamismo continuam adorando Alá. Queridos, esse ecumenismo destrói a evangelização. Jesus disse, ide, ensinem todas as nações, batizem todas as pessoas, ensinem as pessoas a guardarem todas as coisas que eu tenho mandado. O padrão é Jesus Cristo. O modelo a ser copiado não é Buda, não é Maomé, não são os deuses do hinduísmo. O modelo a ser copiado é Jesus. É ele que pousa para ser reproduzido. É ele que pousa para ser admirado, assimilado e reproduzido na sua vida. Queridos, Jesus Cristo quer que o mundo se torne cristão. Deus nos deu esta missão, nos incumbiu desta missão, de ir, de ser o sal, de ser a luz do mundo. Mas o ecumenismo papal destrói a evangelização em nome da unidade, em nome da fraternidade. Perdeu-se o propósito de evangelizar o mundo. Cada um, diz a proposta papal, permanece onde está, com a sua própria religião, com os seus próprios costumes, mas a religião fundada por Jesus Cristo não veio para ser mais uma religião no mundo. Nas palavras de Jesus, a religião de nosso Senhor Jesus veio para ser sal, para ser luz do mundo. Sabem, queridos, o cristianismo está em ruínas no mundo, está perdendo terreno, exatamente porque perderam a visão de evangelizar. Quem não evangeliza fica estagnado, quer viver no anonimato. Você, cristão, quer viver no anonimato? Você quer viver como todos vivem? A Europa está sendo islamizada, está sendo convertida ao Islã, ao islamismo. O fotógrafo Roman Robroek, 30 anos, natural da Holanda, está divulgando uma série de imagens das antigas igrejas cristãs que hoje estão em ruínas na Europa. Ele explica que foi ficando intrigado ao ver em toda a Europa tantos prédios, tantas igrejas cristãs abandonadas, prédios vazios, se deteriorando, igrejas católicas, igrejas evangélicas que fecharam as portas por falta de membros. Assim está a situação do cristianismo. Por quê? Faltou evangelização, faltou a paixão pelas almas, faltou esta busca, aquele anseio que João Knox tinha no coração quando ele orava dizendo, Senhor, dá-me a Escócia, senão eu morro. Esta paixão, este zelo por converter almas, atraí-las para Jesus, isto está desaparecendo. E o ecumenismo proposto pelo Vaticano é um ecumenismo que destrói a evangelização, proíbe o proselitismo. O ecumenismo, com base somente na fraternidade, na unidade, não nos leva a lugar nenhum.
É muito boa a unidade, a fraternidade, mas tem que ser em cima da verdade. Porque o cristão é fiel quando ele cumpre com a ordem de Jesus. Ide a todo mundo, ensinem todas as nações, batizem todas as nações. O cristão não pode ser descaracterizado e viver como se todas as religiões do mundo estivessem certas. Na Bíblia existem verdades absolutas. Uma destas verdades foi pronunciada pelo próprio Jesus. Em João capítulo 14, verso 6, Jesus disse em João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é uma verdade absoluta. Não é Maomé, não é Buda, não são os deuses do hinduísmo. Queridos, Jesus disse, eu sou a verdade, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai ao céu, ninguém vai subir para o céu, senão através de Jesus Cristo. Essa é uma verdade absoluta que tem que ser pregada. Outra verdade absoluta que a Bíblia nos ensina, você pode ler também na primeira carta de João. A primeira carta de João, capítulo 2, e os versos 3 e 4. Leia comigo. E nisto sabemos que o conhecemos. Nós sabemos que conhecemos a Deus como? Qual é a prova dos 9, não é? Qual é a prova de que você realmente conhece a Deus? E nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Uma verdade absoluta. Não seremos fiéis cristãos se não guardarmos os mandamentos de Deus. Não são as tradições humanas. Não são os mandamentos do catecismo romano. São os mandamentos de Deus, os 10 mandamentos, escritos pelo dedo de Deus em 2 tábuas de pedra, colocadas dentro da arca do concerto. O Espírito Santo escreve na sua mente, no seu coração, estes santos mandamentos de Deus. Portanto, você e eu precisamos crer e pregar que salvação só existe em Jesus Cristo. Ele não é um líder, fundador de uma religião. Não, ele é o Salvador do mundo. Só existe ele. Eu sou o caminho, disse Jesus. E a prova de que nós amamos a Jesus é que nós guardamos os mandamentos de Deus. E aqui diz na primeira carta de João, capítulo 2, verso 4. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Cristianismo é seguir a Jesus. Cristianismo é viver em obediência aos mandamentos de Jesus. Cristianismo é se espelhar em Jesus, reproduzir a vida de Jesus. Seus hábitos, seus traços de caráter, eles precisam ser reproduzidos em você e em mim. Por isso diz 1 João capítulo 2, verso 6, aquele que diz que está em Cristo, também deve andar como ele andou. Não é andar como Maomé andava, não é andar como Buda andava, é andar e viver como Jesus viveu. O padrão é Jesus, meu querido irmão. Por isso, esse ecumenismo que deixa as pessoas na sua própria religião, adorando seus próprios deuses de carne, deuses de barro, meu querido irmão, isto não leva para o céu. Jesus Cristo quer que você seja sal, seja luz do mundo. Jesus Cristo quer que você tenha paixão e tenha obsessão pela ordem que ele deu. Ide, ensinem, batizem e ensinem todas as coisas que eu tenho mandado. Jesus Cristo está dando esta ordem para você. Acima da unidade, acima da fraternidade, está o quê? A verdade absoluta de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, de que nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. O ideal é construir uma unidade, uma fraternidade em cima da verdade, mas sabemos que isso não vai acontecer. As palavras de Jesus se chocam com a proposta do ecumenismo papal sobre unidade e fraternidade acima de todas as coisas. É uma proposta bonita, mas não vai transformar os corações, não vai transformar as vidas, não vai salvar as pessoas. Ser sal e ser luz significa fazer diferença na sociedade, atrair as pessoas para Jesus.
O cristão fiel não vive no anonimato, porque cristianismo e anonimato não combinam. Porque o sal tempera, porque a luz ilumina. Ilumina quem está em trevas. Ora, quem está em trevas? As religiões pagãs, que desconhecem a Bíblia como palavra de Deus, que desconhecem Jesus Cristo como Salvador do mundo, que desconhecem os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus. Todas as religiões que desconhecem estas verdades absolutas da palavra de Deus estão em trevas. E nós precisamos ser luz, brilhando nas trevas, atraindo as pessoas para Jesus Cristo. Na antiguidade, o sal era muito precioso e na Itália o operário era pago com sal. Daí vem a palavra salário. O sal só tem valor fora do saleiro. O sal tem que sair do saleiro e misturar-se com o alimento. Sair do saleiro e se misturar com as pessoas, com os povos, com as nações. Isto é cumprir com a ordem de Jesus de Mateus 28:19. Ide, ensinem, batizem. O saleiro dos cristãos é a igreja. E a nossa missão é o mundo inteiro, principalmente os países onde prevalece hinduísmo, budismo, islamismo. O sal faz uma grande diferença fora do saleiro. E o cristão faz uma grande diferença quando está na rua, quando está no trabalho, quando está em casa, nas escolas, nas universidades. Deus muitas vezes sacode o saleiro, permitindo as perseguições, nos tirando da zona do conforto. A história da igreja cristã mostra que, de quando em quando, Deus sacode o saleiro. As constantes perseguições no primeiro século forçou os cristãos a fugirem de Jerusalém e se espalharem pelo mundo. No início da igreja adventista do sétimo dia, lá em Battle Creek, em Michigan, Estados Unidos, ali virou um saleiro. Todos os adventistas corriam para lá, queriam morar em Battle Creek, em Michigan. Mas Deus sacudiu o saleiro, porque ali em Battle Creek, ali estava o Hospital Adventista, ali estava a Escola Adventista, ali estava a Conferência Geral dos Adventistas, ali estava a Casa Publicadora Adventista, tudo estava ali. E eles estavam numa zona de conforto. Deus mostrou diversas vezes que o plano dele era que o povo se espalhasse, saísse dali. E diante da insistência de permanecer em Battle Creek, Deus começou a agir permitindo que o fogo queimasse as principais instituições adventistas ali em Battle Creek. Primeiramente, queimou o prédio da Casa Editora, da Casa Publicadora Adventista, e queimou também o prédio da Conferência Geral ali. Depois, Deus permitiu um fogo que queimou o Hospital Adventista. E depois outro fogo que queimou o grande tabernáculo, uma grande igreja que tinha capacidade para 2.000 pessoas assentadas. Queimou tudo. Será que Deus precisa repetir a sacudidura? Será que Deus precisa sacudir o saleiro, fazer com que os membros saiam de dentro das suas igrejas? Não no sentido de sair, de apostatar. Não no sentido de sair para formar outra igreja, não. Sair para evangelizar. As pessoas gostam de morar em comunidades adventistas. Ao redor dos grandes colégios adventistas, ao redor destes grandes internatos com milhares de alunos, forma-se uma comunidade enorme de adventistas, com milhares de membros da igreja, com centenas de pastores, todos dentro do saleiro. Deus quer que você saia do saleiro e misture-se com o povo, com as nações, indo para cidades onde não existe a presença adventista. Queridos, eu conheci a história de 2 Martinhos, o Martinho Lutero e o Martinho de Basileia. Martinho Lutero e Martinho de Basileia viveram na mesma época. Conta-se que Martinho de Basileia era um destes cristãos que queria viver no anonimato, dentro do saleiro, enquanto que Martinho Lutero estava sacudindo a Europa com a reforma protestante. Martinho de Basileia foi acusado de ser protestante e foi lançado na prisão. Ao comparecer perante os juízes, eles não acharam suficiente prova para condená-lo, para
conservá-lo na prisão, e então o libertaram. Dizem que Martinho de Basileia escrevia os seus testemunhos em pequenos pedaços de papéis, e ele colocava estes pedaços de papéis nos buracos da parede de tijolos, parede de pedra. Ele colocava ali estes papéis com o seu testemunho. Que diferença! Queridos, Martinho Lutero agiu diferente. Ele não escondia em pedaços de papéis o seu testemunho. Ele escreveu as 95 teses, ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, na Alemanha. Aí está a diferença entre Martinho de Basileia e Martinho Lutero. Martinho de Basileia se tornou um grande desconhecido. Martinho Lutero se tornou o leão da reforma protestante. Nós fomos colocados por Deus no mundo para testemunhar, para ser sal, para ser luz do mundo. Nicolau Copérnico preferiu que somente depois da sua morte fosse publicado o seu livro revolucionário para a época, no qual ele propunha que o Sol estava no centro do nosso sistema planetário e que era a Terra que girava em torno do Sol, e não o contrário, como todos assim criam naquela época. Por que Nicolau Copérnico agiu desta forma? Ele tinha medo da Inquisição papal. Se ele falasse algo contrário ao que o Papa estava falando, ele poderia ser morto. Mas Galileu agiu diferente de Nicolau Copérnico. Galileu, colocando em risco a sua própria cabeça, defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol, e por isso ele foi condenado pela Inquisição Romana. Queridos, por que nós estamos contando essas experiências? De nada adianta se guardarmos nossa fé em Jesus Cristo só para nós mesmos. De nada adianta escondermos a luz. De nada adianta conservar o sal dentro do saleiro. Seremos de nenhuma utilidade dentro da igreja. Os que são cristãos só dentro da igreja em breve deixarão de frequentar a igreja. As demais religiões do mundo e os ateus estão a observar os cristãos, tentando descobrir quais são as vantagens do cristianismo. Quais as vantagens do cristianismo sobre o hinduísmo, ou sobre o budismo, ou sobre o islamismo? Por que ser adventista do sétimo dia? Qual é a vantagem de ser adventista do sétimo dia? O que significa isso? Malcolm Muggeridge, um jornalista inglês que se converteu a Jesus, ele escreveu dizendo: o cristianismo não é uma visão estatística da vida. Não, querido. O cristianismo não é uma visão estatística da vida. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, e esse é um grande problema. Porque se o cristianismo é a maior religião do mundo, diríamos que as ruas e as cidades estariam cheias de diamantes, de pérolas. Quando há tantos cristãos espalhados, cristãos tropeçando um no outro pelas ruas, porque é a maior religião do mundo, é de se imaginar que não sejam cristãos verdadeiros. É como se as ruas estivessem cheias de diamantes. Provavelmente não seriam diamantes verdadeiros, porque diamante é coisa rara. Queridos, Jesus disse que a religião verdadeira também é rara. Aqueles que andam no caminho da religião verdadeira, na religião de nosso Senhor Jesus Cristo, espelhando-se em Jesus, imitando Jesus, eles andam num caminho chamado caminho estreito. Mas o ecumenismo proposto pelo Vaticano é um ecumenismo no caminho largo. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, vamos ver os versos 13 e 14. Mateus capítulo 7 e o verso 13 e 14. Leia comigo. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Não viva e não ande no caminho largo, porque o caminho largo é o caminho de todo mundo. É o caminho que deixa as pessoas viverem do jeito que elas querem, vestindo do jeito que querem, comendo e bebendo do jeito que querem, adorando seus próprios deuses. Este é o caminho largo que conduz à perdição. Jesus está falando: entrem pela porta estreita,
Porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para onde? Não para o céu, conduz para a perdição. Você está com a maioria? Você está como todo mundo? O todo mundo não pode ir para o céu, porque o todo mundo vive no caminho largo. Mas nós que queremos Jesus e queremos o céu e sonhamos com isso, nós estamos no caminho estreito. No verso 14 diz, porque estreita é a porta, é apertado o caminho que leva para a vida, e poucos há que a encontrem. E o verso 16 diz, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Pelos seus frutos os conhecereis. Cristianismo só de boca, cristianismo só de palavras, não nos leva a lugar nenhum. Aqui diz o verso 21 agora, Mateus capítulo 7, verso 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. O cristianismo verdadeiro, fundado por Jesus Cristo, é o fazer a vontade do nosso Pai que está nos céus. E a vontade do nosso Pai que está nos céus é que abracemos a Jesus como Salvador único e que guardemos os seus mandamentos, porque esta é a vontade de Deus. Abra sua Bíblia na primeira carta de João. Vamos ler 1 João capítulo 3. 1 João capítulo 3, verso 22. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Fazemos o que é agradável à vista de Deus. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. É o fazer a vontade de Deus. É o fazer aquilo que é agradável à vista de Deus. E o verso 23, 1 João 3, 23. E o seu mandamento é este, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. É o crer em Jesus Cristo como Salvador e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. Dois princípios, duas verdades absolutas. Jesus Cristo como Salvador e obediência aos mandamentos de Deus. 1 João capítulo 5, verso 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, porque amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos, o quarto mandamento de Êxodo capítulo 20, verso 8 a 11, diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Vejam, queridos, a proposta do ecumenismo papal é que todos permaneçam onde estão, nas suas próprias religiões, adorando seus próprios deuses, mas todos guardando o domingo. Disso o Vaticano não vai abrir mão. Todos precisam guardar o domingo. Mas o que Jesus diz é que a salvação é somente em Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E outra verdade absoluta pregada por Jesus é que nós precisamos guardar os mandamentos de Deus, não os mandamentos papais. 1 João capítulo 5, verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. 1 João capítulo 2 e o verso 3 diz que aquele que diz que conhece a Deus e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, meus queridos, aqui estão as verdades absolutas da palavra de Deus. Unidade e fraternidade no caminho largo não salva ninguém. Que tipo de cristianismo é o seu? Cristianismo do caminho largo ou cristianismo do caminho estreito? O padre Zanella escreveu, estou à procura de Cristo e não o encontro. Se você o encontrou, venha depressa me avisar, não com a boca, não só com palavras, mas com a vida e as suas manifestações. As pessoas estão olhando para você, meu querido irmão, e para mim, tentando descobrir nas nossas ações, no nosso estilo de vida, qual é o nosso Deus, a quem nós vamos adorar,
Quais as vantagens da nossa religião? Quais as vantagens de ser um adventista do sétimo dia? Podemos mostrar Jesus aos outros na nossa vida, nos nossos negócios, nas nossas transações comerciais? As religiões não cristãs do mundo, hinduísmo, islamismo, budismo, observam os cristãos tentando descobrir as vantagens do cristianismo. Quais são as vantagens sobre as outras religiões? Quando avaliamos os valores da família, descobrimos que na China, no Japão, budistas, a família está sendo mais valorizada, os pais estão sendo mais respeitados, os filhos são mais obedientes aos pais, os casamentos duram mais do que no cristianismo. Nos países cristãos, as famílias estão sendo desrespeitadas e os casamentos não duram. Queridos, o cristianismo do caminho largo, que é o cristianismo que prevalece nos países cristãos, tem sido uma vergonha para Deus e para o mundo. O homem mais sábio da Índia, Mahatma Gandhi, chegou a dizer: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Alguns péssimos cristãos, alguns cristãos falsos, mornos, apostatados, cruzaram a vida e o caminho de Mahatma Gandhi. Por isso, ele dizia: eu não me torno cristão por causa dos cristãos. Poderia alguém falar o mesmo a nosso respeito? Eu não me torno adventista por causa dos adventistas? Que exemplo, que testemunho você tem dado? Quais as vantagens da sua religião sobre o mundanismo? Se nós frequentarmos os mesmos restaurantes, se nós comermos nas mesmas lanchonetes, se nós bebermos o mesmo café, a mesma Coca-Cola, comermos os mesmos hambúrgueres, se assistirmos os mesmos filmes de Hollywood e assistirmos às mesmas novelas, se nos vestimos de roupas iguais a todo mundo e frequentamos os mesmos cinemas, se imitamos o mundo em termos de sexualidade, de liberdade sexual, como vamos atrair as pessoas para Jesus? Você foi chamado por Deus para ser sal, para ser luz do mundo. Como podemos evangelizar e atrair para Jesus se estamos perdendo as características de um povo escolhido e de uma nação santa? Deus quer santidade na sua vida. A segunda carta de Pedro, capítulo 2, verso 9. Jesus diz assim: mas vós sois a geração eleita. Você é uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anunciem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nação santa, povo escolhido, querido, sacerdócio real. E a nossa missão, anunciar, pregar, ir e pregar acerca daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós vemos e ouvimos em nossos dias muito do nome de Jesus, mas vemos muito e muito pouco do caráter e das virtudes de Jesus. Um jovem pintor que estudava sob a direção de um grande mestre chegou um dia no estúdio e disse para o seu professor: hoje eu quero pintar com o seu pincel. Depois de algumas horas pintando com o pincel do mestre, ele voltou e devolveu o pincel e disse: eu não pinto melhor com o seu pincel do que com o meu. Um servo que estava ali limpando o estúdio ouviu este jovem aluno e, em particular, falou com este jovem aprendiz: não é do pincel do mestre que você precisa do talento do mestre. Ó, meu querido irmão, minha querida irmã, nós não precisamos somente do nome de Jesus, porque todo mundo se diz cristão. Nós precisamos do talento de Jesus, de todos os traços de caráter de Jesus. Nós queremos o fruto do Espírito Santo implantado em nós. São mais de 2 bilhões de cristãos no mundo, todos usando e ostentando o nome de Jesus. Mas não é só do nome. Precisamos do caráter de Jesus reproduzido em nós. Primeiramente, precisamos, acima de tudo, do sangue de Jesus para nos purificar dos nossos pecados.
Em segundo lugar, precisamos do Espírito Santo habitando em nós, para imprimir em você o caráter e a mente de Jesus. Em terceiro lugar, precisamos ser sal. Sal da terra, luz do mundo. As pessoas querem ver Jesus estampado no meu rosto, na minha forma de viver. Jesus tem que aparecer em você e em mim. A serva de Deus, Ellen White, no livro Obreiros Evangélicos, na página 29, diz assim: o mundo necessita ver nos cristãos hoje uma evidência do poder do cristianismo. A evidência do poder do cristianismo. Queridos, o cristianismo é mais do que um código de crenças. O cristianismo é uma vida que representa Jesus agora e sempre. No livro Desejado de Todas as Nações, na página 615, Deus diz assim: Cristo pousa para ser retratado em cada discípulo. Jesus está pousando diante de você como um modelo para ser copiado. Você precisa tomar tempo diariamente para ler a vida de Jesus, memorizar a vida de Jesus, imitar a vida de Jesus. Olhe para Jesus, ele pousa para ser reproduzido em cada discípulo. E ainda no Desejado de Todas as Nações, página 108, aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. E no Conselho para Pais, Professores e Estudantes, na página 291, lemos assim: o Senhor deseja que o seu povo manifeste pela vida que vive a vantagem do cristianismo sobre o mundanismo. Com anelante desejo, Jesus aguarda ver-se a si mesmo manifestado em sua igreja. Meu querido irmão, o desafio de Deus para você é refletir o caráter de Jesus. No livro Conselho a Pais, Professores e Estudantes, página 292, está aqui o desafio. Quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamar os seus. Quando Jesus vai voltar? Quando você estiver com o selo do Deus vivo, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, refletindo perfeitamente e eternamente o caráter de Jesus. Quando o caráter de Jesus for perfeitamente reproduzido em seu povo, então ele virá para reclamar os seus. E no livro Ciência do Bom Viver, página 143, eis aqui o outro desafio. O mundo necessita atualmente daquilo que tem sido necessário há 1900 anos, a revelação de Jesus. Está você disposto, ansioso por revelar Jesus aos outros? Você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, minha querida irmã. E que Deus nos ajude a refletir Jesus, revelar Jesus. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós somos de Jesus. Nós cremos que Jesus Cristo precisa ser refletido, reproduzido na vida de cada um de nós. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento. Imprime na nossa mente a mente de Jesus. E que possamos revelar Jesus dentro da nossa casa, na rua, no trabalho, na escola, na universidade, e que cumpramos com a tua missão. Ide e ensinai e batizai. E que o Senhor Jesus esteja conosco através do Espírito Santo todos os dias, até a consumação dos séculos, até a tua volta gloriosa, poderosa para nos buscar. Volte logo, querido Jesus, em teu nome que pedimos. Amém. Amém. Fique com a graça e com a paz de Jesus. Amém.